pelo menos na temperatura, né, na sensação, bem mais ameno do que o ano passado, nessa época do ano que tivemos um calor assim um pouco fora da curva e prejudicando algumas lavouras para outras situações, né, que teve ocorrência regular de chuva. Foi muito bom. Então, e a gente está vivendo isso, né, na nossa região aqui. Se você anda pelos municípios e por pequenas regiões dentro dos municípios, pelas comunidades, a gente percebe uma certa diferença, mas no modo geral a gente está vendo uma promessa de colheita muito boa de soja, uma safra muito boa. Claro, muita coisa para andar ainda. Para isso está aqui no estúdio da Rádio Jornal para conversar com a gente o proprietário da Seguragro, que acompanha de perto tudo isso que está acontecendo, Amarildo Slovinski. Muito bom dia para você, muito obrigado pela presença por aqui. Há uma expectativa grande para a safra de soja 2024-2025, lógico, nem para todos, né? A gente sabe que com a agricultura de precisão, né, a gente sabe que cada detalhe conta, e às vezes uma chuva aqui, outra lá, ela faz a diferença para uma área, mas no modo geral, se a gente colocar no modo geral, dá para dizer que tem promessa, porque tem muita coisa para acontecer ainda, de uma boa colheita de soja aqui na nossa região. Bom dia, Cunhasque, bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Jornal. Exatamente, né, que você falou é o que está ocorrendo, né? Esse período entre Natal e Ano Novo sempre foi um período de muita preocupação para o produtor rural, né? Porque é o período crucial, né, para o desenvolvimento da lavoura, onde realmente está ocorrendo aí o enchimento do grão, né, e que vai refletir diretamente na produtividade. E esse ano aí, graças a Deus, né, o ano começou um pouco atrapalhado lá, né? A gente queria plantar cedo e as chuvas ocorreram só ali a partir do dia 11, 12 de setembro, né, meados de setembro. No início, assim, o soja não cresceu muito, faltou um pouquinho de chuva no início, mas até ajudou um pouco a cultura fixar, enraizar um pouco mais, e agora, à medida que vai tendo necessidade de chuva, vai ocorrendo, né? Logicamente que algumas regiões mais do que outras, né? Mas igual você falou, de um modo geral, né? Outro dia até a gente pegou os dados aqui do DERAL aí no Paraná, onde indicam que 91% das lavouras estão em boas condições, né, no Paraná. Tem outras lavouras aí de forma regular e uma pequena parte ruim, né, onde ocorreram alguns bolsões aí de calor e de falta de chuva, né. Também algumas regiões onde predomina um pouco mais de solo arenoso, né. Mas aqui no oeste, especificamente falando, né, nós tivemos pequenas regiões aqui, mais beira-lago, que teve uma precipitação um pouco menor, né, em relação, digamos, à beira do parque, né, onde ali realmente os volumes foram bastante expressivos, né. Então teve épocas ali que às vezes não precipitava aqui na determinada região e ali não faltava chuva. E como você falou, nós teremos aí com certeza essas regiões aí onde ocorreram um maior volume de chuva, soja que não vai baixar aí de 150, 160, 180 sacas, né? Chegando com certeza a ultrapassar aí a 200 sacas por alqueire. Então algumas regiões foram um pouco mais privilegiadas do que outras, né? Então no geral, assim, de forma geral, o soja está num bom desenvolvimento aí. O que é interessante, e você comentou muito bem, né? A gente teve aquelas chuvas localizadas, né? Outro dia a gente estava gravando, até era numa despesca, um pouquinho antes de Santa Rosa, né? Faz parte do distrito de Santa Rosa do Cuí. E por coincidência até ficou bonito o material, porque choveu, né? Mostrou na prática, assim, o pessoal choveu cerca de 15 milímetros durante aquela tarde. E a gente saiu de Santa Rosa do Cuí a partir do momento que a gente, questão de 2, 3 quilômetros à frente, já não tinha mais nenhum sinal de chuva, ou seja, era uma precipitação ali localizada. E o que aconteceu, acho que diferente de outros anos, é que acontecia essas precipitações nessa época do ano, só que localizadas, e questão de 2, 3 quilômetros não acontecia, e nos dias seguintes não chovia. Que eu percebo, pelo menos por enquanto, choveu aqui no centro, né? A gente tem a noção, vai para
lugar não choveu, na outra região choveu. Então, onde não aconteceu a precipitação, em algum momento vai acontecer. Então, foi bem diferente. E as chuvas aquelas homogêneas, né, que são situações que abrangem mais a região e que a gente fala que faz a diferença, também aconteceram com maior frequência, né? Uma outra coisa que ocorre no final do ano também, que quando tem essa falta de chuva, escassez de chuva nesse período, né? Que é sempre o período que a gente teme, né? São as altas temperaturas, né? Por exemplo, no milho safrinha nós tivemos ali no mês de março temperatura de 37 graus, chegando a quase 40, e a falta de chuva, isso é muito ruim, né? Agora, nesse mês de dezembro aí, praticamente não temos temperatura acima de 33 graus, né? Chove, tem um dia ali que a temperatura sobe, né? Normalmente os dias que antecedem a chuva, né? Aí depois a temperatura tende a se manter igual, por exemplo, hoje mesmo aí, né? A temperatura agradável aí, e isso também para a cultura ajuda bastante, né? Porque o calor aliado, né? O calor excessivo, a alta temperatura aliado ali, a falta de chuva realmente prejudica, né? Isso não tem ocorrido, né? Você entra hoje no meio de uma lavoura, ainda tem umidade, né? Se você for ver de chuvas passadas, ainda tem umidade. Então isso está colaborando para que a cultura, né, se desenvolva e chegue no final do ciclo dela, né, de forma normal, né? Como você falou, outras regiões que choveram mais ali, realmente isso não teve falta de chuva e possivelmente que complete todo o ciclo dela, né? Uma lavoura ou outra a gente acompanhou que deu uma adiantada no ciclo da soja, porque realmente teve um períodozinho ali que a soja se desenvolveu ali sem uma devida precipitação necessária, né? E acelerou um pouco mais aí. Mas no geral ela está aí, né, no seu ciclo de forma regular, entendeu? Então, como você falou, tem regiões aí que vão produzir mais, né? E outras um pouco menos, mas de forma geral, acho que todas aí chegam num objetivo aí de satisfatório aí, né? Eu imagino que até por conta vocês trabalhar dentro da seguradora, né? Avaliam a granação. Por exemplo, né, os canivetes hoje, se você olhar da planta, é uma coisa que nos últimos anos a gente não viu. Sempre tinha uma falha. Teve um período que teve uma falha no bacheiro ali, né, quase de um palmo. E ainda para o fechamento de desenvolvimento, do desenvolvimento final, que o produtor ele faz aquela conta ali de 15% a 30%, também teve problemas, né? E fora que não tivemos um grão assim que a gente fala que é pesado, né? Um grão bem formado. Visitei uma propriedade em Serranópolis que está muito atípico, né? Lá choveu no período aqui que sofreu, que essa estiagem que você comentou lá choveu. O produtor me relatou mais de 100 milímetros, que é quase inacreditável. Ele falou isso em questão de 2 horas. E eles tiveram 2 chuvas pesadas assim que nós não tivemos aqui. E lá, analisando a planta, é incrível como desde o canivete vem perfeito, cheio, com todos os grãos, e é de cima embaixo, né? A falta de chuva, o excesso de chuva também causa abortamento ali, né? No bacheiro, igual você fala, né? Mas a gente viu, acompanhando as lavouras desse ano, muita lavoura com bastante sanidade, né? Onde as folhas do bacheiro, quando elas amarelam de forma assim homogênea, né, é porque a planta está saudável, né? Então isso também é mérito do produtor que começa a fazer seu trato cultural de fungicida de forma mais antecipada, né, que a gente fala no V0. Então o clima colaborando e o produtor fazendo o trato cultural de forma regular ali, eficiente, também contribui para que a planta desenvolva de forma dentro do seu ciclo, né? Que ela complete todo o seu ciclo de forma regular. Então isso ajuda bastante no desenvolvimento da planta, principalmente agora aí, né? Que ela precisa de força para segurar a carga para poder encher os grãos ali, né? E dar uma produtividade interessante, né? Amarildo, para a gente finalizar de soja, aí a gente ainda vai falar de seguros de maquinários e equipamentos e milho safrinha, né?
Porque aí depois da colheita do soja é consequência, né? O produtor já está projetando milho safrinha, não tem como. Tive num evento na LAR, na sexta-feira, feito para a imprensa, e não tem como não falar de precificação, né? Você analisar, hoje a gente está vendo o dólar numa situação, para exportação se traz uma sustentação de preço, mas a gente já viu cair essa sustentação. Hoje a gente já trouxe, vai ter atualização no mercado, né? Daqui a pouco, mas a soja já caiu para R$ 122 a saca. Lá, o seu Conrad, que é o cara que faz a precificação, né, que traz essas informações lá da cooperativa, ele já falou em R$ 100. Já conversei com um produtor que ele comentou, olha, se chegar até 110 é interessante. Como que fica essa equação? Você que também é produtor. O produtor, primeiro ele quer produzir, né? Então o que a gente tem que fazer primeiro é fazer a função nossa. O produtor, logicamente que você quer, mereceria uns preços aí atrativos, um preço, né, dentro de um padrão que não prejudique nem a indústria e que dê aí uma boa margem para o produtor. Se o preço tivesse ficado naquela casa dos R$ 134, R$ 135, seria um resultado interessante. Mas se o produtor conseguir produzir aí, né, a gente chama 80 sacos por hectare, 200 sacos por alqueire, né, ainda assim ele deixa aí uma margem, né, para ele, né. Então, o primeiro objetivo é produzir. Não adianta também você ter preço, né, igual nós tivemos aí na safra 21-22, R$ 200 a saca e colhendo 30, 40, 50 reais, sacas por alqueire. Então, se produzindo, você chegando aí a 150, 160, 180, pode ter certeza que o produtor vai ficar contente de estar tendo uma boa produção. O mercado de soja assim, a gente depende de vários fatores ali, né? O Brasil hoje é o maior produtor de soja do mundo, a gente conversa com pessoas do Mato Grosso, lá a cultura de soja está se desenvolvendo, começou também complicado no início, não chovia, mas está se desenvolvendo bem a cultura lá, então vai ter muita soja no mercado no estado do Mato Grosso, né? Paraná também em bom desenvolvimento. Pode ser que a gente tenha um pouquinho de redução de produtividade, talvez Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul. Existe demanda sim, para soja mundial, existe necessidade de demanda, mas para elevar esses preços aí é muito difícil. Então, à medida que vai chegando a oferta aí na colheita, na safra, realmente se fala em soja R$ 100 a saca, e no estado do Mato Grosso até menos, né? Então, tivemos algumas oportunidades aí, esses tempos atrás, aí de preços, né? Pouca gente, acho que, vendeu, né, o soja. E a gente espera que o que acontece é que na nossa região aqui, a colheita ela acontece antes de outras regiões, né? Então pode ser que no início ali você consiga pegar alguma coisa ainda na casa desses 120, 120 e poucos, e depois logicamente a tendência é reduzir um pouco mais. Mas se a demanda ocorrer mesmo mais à frente, é possível que isso se recupere, né? Mas o soja, que eu falo para você, se tivermos uma boa produtividade, o preço ficando nessa casa aí de 120, aí, o ideal seria um pouco mais, 130, ainda deixa assim uma margem para o produtor. Então o principal é a produção, né? Então o preço realmente, infelizmente, é uma questão de oferta e demanda, né? E no mercado também tem fatores que, como a safra vai ser uma safra bastante grande no Brasil, se fala em 170 milhões de toneladas de soja, um dos problemas que a gente pode enfrentar é o frete, né? Pode ser que o frete também suba um pouco e isso faz com que a margem aqui na ponta reduza o produtor. Eu acho que em cima disso tudo que você falou, a gente lembra também, né, que o custo normalizou, né? E isso é uma boa notícia para o produtor, pelo menos, né, por conta da precificação, né? Tendo essa redução com um custo mais baixo, ou infelizmente que muita gente arrasta safras ruins, né, nas costas ainda e precisa compensar. Mas enfim, a gente vai ter que torcer muito para ter essa produtividade, chegar lá no final com essa produtividade para compensar todas essas questões, né? O soja, a gente fez o soja com $1 relativamente um pouco mais, o custo da soja um pouco mais baixo, né? Agora o soja passou de R$ 6 aí. Se fosse lá atrás nessa precificação, com certeza os custos seriam outros, né? Mas foi feito um custo um pouco menor. Agora o que está segurando um pouco também o valor da saca da soja é o fator dólar aqui, né? E a gente, essa incerteza, né, na moeda aí, a gente não sabe se vai ter atuação do Banco Central para reduzir o valor da saca, mas reduzir o valor do dólar, né?
Mas eu acho que ele vai ficar nesses níveis aí, não tem muito a mudar não. Então isso ajuda um pouco na precificação da soja, mas também onera um pouquinho os custos do milho safrinha, né? Então ainda bem que a gente fez um custo de soja com um dólar um pouco mais reduzido lá atrás, né? Bom, o CIMEPAR, que é o órgão que faz a previsão do tempo aqui, né, do Paraná, está projetando o oeste paranaense com calor, mas com chuvas dentro da normalidade. Até trouxeram aqui uma perspectiva de quantificação, né, de chuva, que traz um certo alento para o milho safrinha. Nessa questão, na nossa região, assim, o produtor normalmente ele já termina colhendo e plantando. Teve alguns anos que o produtor tirou um pouquinho o pé porque ficou naquela incerteza de chuva. Sem esses El Niño e esses problemas que mudam e bagunçam o nosso clima aqui, sem essas questões, dentro de uma normalidade esse ano a gente pode ter uma boa perspectiva, mesmo talvez com um custo um pouquinho mais alto da produção? O que se projeta aqui, né, a gente estava se falando esse ano em laninha, né, antes de plantio da soja, mas foi uma laninha bem fraca para a região sul, que normalmente quando acontece laninha aqui na região sul, nós temos aqui uma falta de chuva, né, foi uma laninha fraca, e assim, tivemos sim problemas, né, mas localizados, né, essa foi a laninha, né, que ocorreu aqui na soja. Para o milho safrinha está se projetando ali o que a gente chama de neutralidade, né, nem laninha nem El Niño, né. Então, o que a gente vê ali são temperaturas assim, não tão elevadas quanto o ano passado, onde nós tínhamos temperaturas de 37 graus. Nós vemos ali temperaturas de 33 graus agora aí, no verão, com ocorrência de pancadas de chuva e precipitações. Não em grandes volumes, mas, por exemplo, no mês de janeiro aí, a gente tem já aí a perspectiva de começar o ano de janeiro com um pouco de chuva, né? Não muita chuva, e meados de janeiro também. Então o produtor tem que ter muita atenção ali, principalmente na dessecação da soja e na colheita, né? Para tentar casar com o período de vou dessecar a soja, tem que olhar a previsão para ver se não vai ficar enrolado aí. Então às vezes é bom esperar um pouco, né? Dessecar, deixar chover, emparelhar, dessecar e colher. E com relação ao plantio do milho safrinha, o ano passado mesmo, né? Eu mesmo em particular, nós plantamos milho ali no final de janeiro. E quando chegou no período crucial de pendoamento, de polinização, em março nós tivemos um calor absurdo, excessivo, de quase 40 graus, e a falta de chuva, né? Então, logicamente que o ideal é o produtor fugir desse período de calor, né? A gente fala que o outono, né? Ele começa ali depois último decêndio de março, né? Depois do dia 21. Então sempre o ideal é o milho pendoar e polinizar ali numa temperatura mais amena, né? Do que pendoar e polinizar aqui nesse verão de março, igual foi o ano passado, né? Então também tem que ter muita atenção no plantio do milho safrinha agora, né? Logicamente que quanto mais cedo você plantar o milho, mais perspectiva de produção você tem. Só que você pode enfrentar um período de falta de chuva e uma temperatura um pouco alta no momento crucial dele ali, que é o pendoamento e polinização, como foi ano passado. Então, primeiro é colher a soja, né, e até olhar para o clima, para as previsões aí, para dessecar a soja, para colher a soja, e olhar para o clima, para as previsões também para plantio do milho safrinha, né. Então, o que as pessoas indicam, as empresas indicam é um plantio de milho safrinha para final de janeiro ali, para fugir das altas temperaturas e você pegar um volume de precipitação de chuva, e principalmente lá onde é que vai ter ali 60 dias após o plantio, que é o pendoamento e a polinização, não está exposto a altas temperaturas e a falta de chuva, né? Está num clima mais ameno para que ele tenha ali uma produtividade dentro daquilo que é esperado ali, né? O milho safrinha ele tem essa complicação, né? Que a gente não se preocupa apenas com, entre aspas, né, a estiagem, né? Porque um erro de cálculo você se submete, por exemplo, à geada, né? Então, quem teve um período que a gente teve safra de soja atrasada, parece que eu não sei se tu vai lembrar, aquele ano teve 4 geadas seguidas aqui, né?
e trouxe um prejuízo enorme, né, para os produtores da região inteira, né. Dessa vez, acredito que nesse aspecto, pelo menos, plantando dentro da normalidade, escape, mas a gente não consegue prever se vem antecipado, não vem, e para janeiro, até para ajudar ali, eu falei da previsão do CIMEPAR, eles estão estimando entre 146 milímetros de mínimo a máximo de 179 milímetros, né, aqui no oeste. Eu acho que agora está dentro da normalidade. Dentro da normalidade, é igual você falou, milho safrinha, sempre foi a preocupação aqui, plantar cedo para escapar da geada, né? O que ocorre é que nós estamos tendo umas variedades num ciclo um pouco mais precoce, né? Que chega a penduar aí com 50 dias, né? E isso faz com que, né, a gente tenha aí uma oportunidade de colher o milho aí até o mês de junho, né? Com esse plantio agora de final de janeiro e início de fevereiro. Dificilmente nós teremos lavouras aqui plantadas lá para o dia 10 de março de milho safrinha, né, que seria aí o período onde se submeteria aí mais a risco de geada, né, quando ele estiver ali naquela fase de perda de umidade, né. Então o risco de geada diminuiu bastante na nossa região aqui, se for ver, porque estamos plantando sojas mais precoce, milho mais precoce, né. Está antecipando o período de plantio da soja e do milho também. Isso dá uma diferença bastante grande lá na frente. Geada aqui, para pegar o nosso milho, só se fosse no mês de maio aí, talvez, né? Uma geada forte que comprometeria mesmo a produção, né? Agora falando em seca, né? A nossa preocupação maior realmente aqui pro milho safrinha seriam fatores seca e vento, né? Porque volta e meia nesse período também aí, no mês de março, ele dá um vento, vendaval, e aonde pega a gente sabe que realmente a cultura ali pesada, com espiga formada ali, também pode deitar. E a seca é um fator, né, que prejudica bastante, né? Mas a gente imagina que teremos aí um período aí, nós temos que ter bastante atenção nessa questão de plantio e momento exato lá do pendoamento e polinização, para escapar também desse período crítico, né? Igual a gente estava querendo plantar a soja mais cedo para escapar do período crítico agora de dezembro, né, entre Natal e Ano Novo, né? Esse ano não está tão calor, né, como outros anos, mas geralmente nessa região aqui as temperaturas são altíssimas e sem precipitação nesse período, né? Que o produtor sempre ficava preocupado. Esse ano, graças a Deus, ele vai ficar mais tranquilo entre Natal e Ano Novo aí, né? Muito bem, são 7 horas mais 59 minutos. Eu quero agradecer a presença aqui do Amarildo Slovinski. Só para lembrar, Amarildo, a gente não comentou, mas a questão de seguro de máquinas e também equipamentos. A gente sabe que o produtor já está fazendo contas e teve gente que conseguiu renovar, mas teve gente que não conseguiu renovar a frota, né? E às vezes tá ali vulnerável, né? E não precisa, né? Hoje nós temos aqui, além do seguro de lavouras, né, nós também estamos aí contratando bastante seguro de máquinas e equipamentos com valores bastante atrativos, né? Muitas vezes o maior risco do produtor que tem um equipamento hoje na ordem de 1 milhão, 1,5 milhão é um incêndio, né? Então você pode fazer às vezes um seguro completo, né, e um seguro para cobertura básica de incêndio, que reduz bastante aí o custo do seguro, né? Então o produtor vai começar agora já no mês na soja, ele precisa do equipamento, né? Vai começar, as colheitas já vão se iniciar agora em janeiro, tem muito produtor renovando aí, né? E a gente convida todo o produtor rural para cotar lá com a gente, fazer uma cotação e analisar, né, o custo-benefício, né? Nós temos aí equipamentos que custam aí na ordem de 0,8%, 0,9% do valor do bem de seguro, né? Só exemplificando mais ou menos o custo, né? Então são valores aí para um equipamento na ordem de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões aí. Não tem como você deixar um equipamento desse que você utiliza para colher, para você ou para fora, né? Tanto para a própria quanto para terceiros, sem seguro, né? Então nós temos ali várias seguradoras, mais de 10 seguradoras. Colocamos uma ali ao lado da outra para tentar escolher o melhor custo-benefício, seja para cobertura básica de incêndio, obstáculos, né, externos, né, que você tem, toco, etc. Também proteção para os equipamentos aí de GPS, né? Então temos valores atrativos, boas seguradoras ali,
e convidamos o produtor a cotar com a gente aí para ele analisar e comparar com os preços de mercado. E nada melhor que terminar uma safra segura, né? Com tranquilidade, né? Exatamente, né? Esse caso vale realmente a pena, né? O custo-benefício, né? Porque você paga menos de 1% muitas vezes por um equipamento que é o seu ganha-pão, né? E muito dinheiro investido, né? Então você não pode bobear. Marildo, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Gostaria de desejar aí boas festas a todos os nossos clientes, parceiros, amigos, né? Que Deus aí abençoe a todos nós aí, logicamente na nossa safra que teremos pela frente, mas principalmente na proteção de final de ano, deslocamento de um lado para o outro, né? Em viagens aí, em passeios e na saúde de todo mundo aí, que nós desejamos a todos aí. Na sequência está chegando Cláudio Albano. Eu volto às 11 com a Tati. Um grande abraço a todos. Você acabou de ouvir